Pessoal, tô aqui, a gente está em mais um episódio do nosso podcast, né, falando sobre a prática da medicina do trabalho, sobre a realidade da medicina do trabalho, né, trazendo algumas pessoas aqui que eu acredito que possa agregar, né, no dia a dia. São pessoas que têm vivências diferentes na medicina do trabalho, e hoje eu trouxe aqui a Carol, posso chamar assim, né, de forma íntima, né, porque a Carol tem já um tempo que eu conheço, eu já tenho uma vivência com a Carol, já tem algum tempo, né, conheço a questão da prática dela, né, conheço a atuação dela, então por isso que eu trouxe ela aqui, né, para a gente conversar um pouco de alguns temas, né, da rotina mesmo, da questão do médico do trabalho, né, do médico examinador. Então eu trouxe ela aqui, espero que vocês gostem do nosso episódio. Carol, muito obrigado por você estar aqui. Obrigada a você, Júnior, é uma honra estar com você nesse momento, participar do seu podcast, das suas iniciativas. Você é um colega brilhante e é uma honra contribuir com o seu trabalho e com o trabalho de tantos outros colegas que vão nos assistir hoje. Carol, obrigado, é isso mesmo. Acho que a gente tem que, acho que a gente somos uma nova geração aí de médicos do trabalho. Eu acredito que a gente precisa ter um olhar diferente, né, da medicina do trabalho. A medicina do trabalho, as pessoas têm aquela falsa ideia, né, de é uma medicina do trabalho ali que não tem desafios, né, que é uma medicina teoricamente uma especialidade tranquila, e a gente vê que não é isso, né? A gente vê que cada vez mais quem fala isso, quem tem essa ideia, né, são pessoas que não têm a real dimensão da especialidade, né? E eu acho que isso que a gente trazendo aqui um bate-papo, trazendo o conhecimento, né, divulgar a boa medicina do trabalho, né, para quem já é médico do trabalho, para quem é médico examinador, para quem é médico mesmo, né? Porque a gente sabe que a medicina do trabalho acaba tendo contato com várias especialidades, então eu acho que isso agrega também aos colegas especialistas, né? E aí, pra gente começar, né, Carol, eu queria perguntar para você, né, como a gente está falando de diferença de gerações aí na medicina do trabalho, eu queria saber de você, né, como que você vê esses novos desafios da medicina do trabalho, essa questão de quebra aí de gerações que a gente tem visto cada vez mais médicos novos atuando na medicina do trabalho, né, se tornando especialista em medicina do trabalho, e como que você vê esse novo cenário aí na medicina do trabalho? Bom, de fato a gente nota que nos últimos, eu diria assim, nos últimos 12, 10 anos, de uns 10 anos para cá, a gente teve uma mudança de paradigma muito grande dentro da saúde ocupacional. Muitos dos nossos colegas na nossa faixa etária e até com o nosso tempo de experiência estavam 10 anos atrás iniciando a sua formação em saúde ocupacional, né? E muitos de nós foi educado, né, nesse contexto, teve uma formação baseada no fato de que a saúde ocupacional é uma especialidade que visa olhar especificamente a exposição a determinados riscos no ambiente de trabalho e o monitoramento. Basicamente isso. E hoje a gente não tem mais essa visão tão estrita da saúde ocupacional. A gente tem migrado muito mais para uma gestão de saúde corporativa que visa não só a gente, de fato, ter esse norte da saúde ocupacional, não só do ponto de vista legal, mas também, né, do ponto de vista de saúde, de monitoramento de exposição a risco, mas também para a saúde corporativa tem nos solicitado uma visão visando ao cuidado de saúde integral das pessoas. Então, assim, a gente precisa ter, né, usar a saúde ocupacional como fonte de atenção primária em saúde e perpassar pelos cuidados gerais com algumas comorbidades, a prevenção e a promoção de saúde, a prevenção de agravos, a promoção de saúde, de qualidade de vida, as demandas relacionadas à saúde mental ou emocional, como alguns preferem chamar, perpassar também pela avaliação do uso, né, dos nossos planos de saúde, avaliar o nosso absenteísmo como um todo, voltar à análise dos riscos ocupacionais, né, visando não só a propor medidas de mitigação desses riscos, mas também para que a gente faça um monitoramento bem adequado. Então, essas habilidades que precisam ser integradas, né, para essa nova geração de médicos, ela tem sido um caminho meio que sem volta, né? É o que as organizações têm solicitado, né, de seus médicos, de seu corpo de médicos, é o que nós precisamos, são habilidades que nós precisamos desenvolver ao longo da nossa trajetória, que muitas vezes não estão no banco de pós-graduação, não são ditas na residência médica. Então, de fato, é um aprendizado contínuo, que a gente vai ter, não só atuando, né, na saúde ocupacional, mas também contando com colegas que têm mais experiência, que já têm essa vivência, né? Então, a nossa especialidade ela carece de algumas publicações nesse sentido, de favorecer e reiterar quais são as competências esperadas de um médico examinador, de um médico do trabalho e de médicos que estejam nas posições de gestão nas grandes empresas, né? Então, o que nós mais podemos fazer é colaborar com os nossos colegas, aí, trocando essas experiências, vivências e ajudando na formação deles. E, Carol, você falou uma questão de mudança, né, de perspectiva, de desafios, de questão de aprimorar mesmo a medicina do trabalho, né? E aí eu atrelo muito a isso a questão da valorização do médico do trabalho ou do médico examinador, né? Porque a gente escuta, assim, diariamente nos grupos que a medicina do trabalho
está desvalorizada ou, né, que não está sendo reconhecida da forma como que ela deveria ser. E aí, né, uma coisa que eu sempre falo, né, para os meus alunos, falo para os colegas, é justamente isso. Você está gerando valor? Você está atrelado com isso que você colocou, de pensar além daquilo que você faz ali na sua realidade? Você está gerando valor para a empresa? Né? Porque eu falo isso para muitos médicos examinadores. O ASO não é a dor das empresas. Não né? mesmo. Então, assim, você pensar somente, não, eu fiz aqui, fiz o ASO, tá ok, fiz no certinho ali, vou ser valorizado por isso. Não. Né? Hoje a medicina do trabalho, você precisa agregar valor para o trabalhador, para a empresa, para a equipe, para o SESMIT, né, para a equipe ali de saúde ocupacional de uma forma geral. Né? Então, por isso que eu falo, as pessoas falam assim, tá desvalorizado, mas o que você está fazendo além daquilo que todo mundo faz? Porque a gente vê que o número de médicos cada vez é um número maior. Né? Então, automaticamente, a gente vai ter mais colegas disputando as mesmas vagas. E aí, assim, o que você está fazendo para você valorizar do ponto de vista, né, do seu trabalho ali, de agregar, diferente daquele outro colega que também vai fazer o mesmo exame que você, né? O que você está gerando valor, né? Então, assim, de ter o conhecimento técnico, de ter o conhecimento científico, de estudar, de pensar além dali daquele trabalhador, né? Então, assim, isso você vê muito na prática ali da questão de atuação superficial ali do médico, né? E automaticamente ele atua superficial, mas ele quer ser valorizado como um médico que tem uma visão global ali daquele trabalhador. E a gente vê que não é assim, né? E aí, assim, você vê que a medicina do trabalho, assim, ela tem espaço, como que tá essa questão de valorização? Você acha que essa questão de valorização mesmo dos médicos examinadores ou dos médicos do trabalho que pensam diferente, né? Como que é o seu contexto, assim, de atuação dessa questão de visão de valorização do médico? A gente tem dois universos bem distintos na saúde ocupacional, que é o universo dos médicos que atuam nas clínicas de saúde ocupacional, de medicina do trabalho, e temos os médicos que estão nas organizações, né? Sejam elas de qualquer tamanho, né? As pequenas, as médias, as grandes, as multinacionais, enfim. São realidades bem diferentes, mas em ambos os contextos, uma habilidade que é necessária é a visão, ter uma capacidade de ser interdisciplinar, de se interessar. Não é apenas você examinar um trabalhador, fazer, né, a parte técnica da nossa formação de médicos, de fazer uma anamnese, fazer um exame físico adequado e ali emitir o seu parecer como ASO, né, como você mencionou, que é a nossa conduta final, é você atestar a aptidão através do ASO para um determinado cargo. Mas se você tem essa visão de ser, essa capacidade de ser interdisciplinar, de se interessar pelo ambiente de trabalho daquele empregado, daquele trabalhador que você estiver avaliando, você puder conversar, conhecer os riscos aos quais ele está exposto, caso ele seja um trabalhador que tem alguma restrição ou precise de alguma adequação da função, você ter essa habilidade de conversar com um profissional de RH que esteja por trás daquela seleção, ou até do acompanhamento daquele empregado, caso já seja um trabalhador com um contrato de trabalho mais longo, né, numa organização, conversar com o gestor dentro dos limites da ética, né, daquilo que a gente pode ou não compartilhar. Isso são obrigações que estão previstas no nosso Código de Ética Médica, né, você ir lá e prevenir que haja algum agravamento do estado de saúde do trabalhador, isso é nossa obrigação ética, né? Então, todas essas posturas, esses acionamentos que nós precisamos fazer, muitas vezes, eles são, por excelência, a valorização do médico do trabalho, né? Que sai da sua caixa, sai ali do seu escopo de atendimento num consultório e estabelece uma conduta que vai atingir somente aquele paciente. Então a gente tem que pensar no todo. Ok, eu estou dando uma aptidão, ou estou dando uma inaptidão, ou estou identificando que há alguma restrição para aquele trabalhador. Então, peraí, eu preciso acionar as pessoas para adequarem, né, o ambiente de trabalho para aquele trabalhador, mas eu preciso sinalizar à organização que algo não está adequado, que precisamos revisar aquele risco, mitigar aquele risco, tomar outras providências, né, que vão gerar economia de tempo e de dinheiro para aquela organização. Se eu tenho menos empregados expostos a um determinado risco, eu tenho, na melhor das hipóteses, sendo bem superficial, mas eu consigo ter um menor risco de passivos trabalhistas, né? Se eu colaboro na identificação e na mitigação dos riscos, eu vou colaborar para gerar valor para a minha organização, informando que um determinado adicional de insalubridade ou de periculosidade não faz sentido para aquele trabalhador. Eu gero economia diminuindo o número de exames desnecessários, que a gente vê, né, muitas vezes que há vários exames que são recomendados para avaliação de um trabalhador que não tem lastro técnico, né? Então, isso tudo são posturas de geração de valor para uma organização, né? Muito mais, como você mencionou, do que o ASO, do que o atendimento ao colaborador. Essa é a nossa obrigação, atendê-los bem, com ética, avaliando todos os aspectos que forem necessários. Mas a gente precisa também conciliar e
identificar quais são os interesses e as expectativas da empresa, né, que está nos contratando, seja uma clínica de saúde ocupacional, ou seja, de fato, quando você está vinculado a uma organização, como empregado daquela organização. E eu acho que isso, né, o tanto que você gera valor, né, porque eu falo muito isso, nessa palavra valor daquilo que você faz, de pensar além daquilo ali que estão te pedindo, né, de pensar no contexto, né, porque o médico, acho que a gente durante a faculdade, né, a gente pensa muito na questão do atendimento ali fechado, dentro do ambulatório, fazer meu atendimento, minha conduta finalizou, eu encaminhei, ou né, eu fiz a prescrição que tiver que fazer, a minha atividade ali acabou. Né? A medicina do trabalho, não, né? Esse trabalhador, o objetivo dali é que você não desconecte com esse trabalhador, né? Que você fique acompanhando ele, né? Sim. Então que você tenha essa noção de proximidade, essa noção do cuidado integral, né? Como que você colocou desse trabalhador ao longo de toda a sua vida laboral ali, né? Então eu acho que isso de você pensar, né? Será que tem algum outro colega que está com esse mesmo problema? Eu já atendi 2, 3, 4 pessoas daquela mesma empresa que veio com a mesma queixa, né? Ou então será que a gente conversar com o engenheiro de segurança, conversar com a psicóloga, conversar com a assistente social, conversar com o pessoal da RH para a gente saber se é possível fazer alguma coisa, se está acontecendo alguma coisa que a gente pode ajudar. Né? Eu vejo muitos médicos falando assim, não, isso não é comigo não, isso é o RH. Não, isso não é comigo não, isso é com o pessoal da segurança. Né? Não, isso aqui é jurídico, isso não é comigo. Claro, tudo bem, eu entendo que várias das nossas ações, elas são de outras áreas, mas cabe a nós, né? Que às vezes a gente tem um conhecimento, já teve experiência em outra empresa, já teve experiência com outro caso, de você orientar esses setores. Sim. Chegar para o RH e falar assim, tá aqui, tá um caso assim, eu orientaria vocês fazerem dessa ou dessa forma. Se a empresa quiser seguir de outra forma, ok, mas pelo menos você trouxe para eles o cenário, né, diferente ali de possibilidades, né? Que as pessoas falam assim, não, mas a gente tá apto ou inapto, se eles quiserem demitir, se for dar problema depois, se for dar uma ação judicial depois, é com eles, não é comigo mais. E isso, né, você perde uma possibilidade das pessoas te verem diferente. Claro. De você agregar um valor ali para aquela pessoa falar assim, nossa, primeiro médico, né, que pensa além do consultório dele, né, que pensou na questão jurídica, que pensou na questão do processo trabalhista ali depois, né, então isso, né, o que eu vejo que muitos fazem, né, eu já trabalhei em lugares que as pessoas falam assim, falando de tal foi demitido, eu pergunto assim, mas por que ele foi demitido? Não, porque diz que ele só entrava, batia o ponto, entrava pro consultório e fechava lá. Então para você conversar com o médico, você tinha que bater na porta. Então assim, aí depois esse médico quer ser valorizado por isso. Né? Então tem não que ter adianta. Essa habilidade, né, de relacionamento com as pessoas do próprio setor, de outros setores, com o empregado. Essa é uma das grandes habilidades que a gente precisa desenvolver, se você quiser seguir na especialidade de saúde ocupacional. Né? E eu falo que a medicina do trabalho, né, em uma das aulas que eu dou no curso, eu falo justamente isso, essa questão intersetorial. Isso aí. Né, da questão de atuação. Assim, eu sempre falo, é uma das perguntas que eu mais recebo, né, assim, nos grupos, né, com médicos, com alunos, com colegas. Júnior, avaliação psicológica. Você faz no consultório ou você encaminha para o psicólogo? Eu sempre falo assim, se você tiver a possibilidade de encaminhar para um psicólogo, encaminha para o psicólogo, para ele fazer a avaliação psicológica. Sim. Né? Por quê? Porque assim, não, porque o médico está lá do CFM, pode fazer avaliação psicossocial? Pode. Mas se você tem um profissional ali, uma psicóloga, se ele está disponível ali, encaminha para o psicólogo fazer avaliação psicossocial ou avaliação psicológica. Você agrega demais a sua visão, porque a nossa visão médica, a nossa formação tem né, uma perspectiva de visão para aquele trabalhador. Enquanto né, os psicólogos, eles têm uma outra abordagem. Então, por isso que eu sempre falo assim, você tem a possibilidade de conversar. E aí, assim, o que eu falo para muitos dos alunos, né? Que eu falo assim, você não tem a possibilidade de ficar encaminhando tudo, né? Porque isso é um grande defeito também dos médicos do trabalho, de não assumir aquela responsabilidade, né? De terceirizar aquela responsabilidade, né? Que é o médico né? Ao cardiologista, ao endocrinologista, ao psiquiatra. Então, assim, só encaminhar. Não, claro que a gente encaminha e eu acho assim, que agrega muito as nossas condutas quando a gente discute com um especialista, que a gente quer ter uma outra visão. Mas a gente precisa entender que quem vai assumir a responsabilidade, eles somos nós. Né? Então, você conversar com colegas, você fazer os encaminhamentos de forma, vamos dizer, pontual, é fundamental, né? Você conversar com os outros setores para você conseguir valorizar. Então, assim, não é achando que você vai ali, vai fazer um atendimento e vai encaminhar tudo que você fizer, que é como você disse, você gera mais custo, você gera mais dificuldade ali para fazer a liberação, gera impacto para o trabalhador, gera impacto para a empresa. Então, automaticamente, se eu tenho um cara que está ali, um médico que está ali na ponta, que só encaminha, qualquer médico pode estar ali, porque qualquer médico pode encaminhar. Né? Então, eu acho que isso que a gente precisa entender. Né? As pessoas, os médicos, às vezes têm essa ideia, né, de encaminhar para dividir essa responsabilidade, mas
como você disse, né, da questão do código de ética médica, quem vai assinar o documento que é o responsável pelo atestado de saúde ocupacional. Exatamente. Então, por mais que você divida essa questão com o médico assistente, quem vai assinar, quem vai assumir as responsabilidades, somos nós ali que estamos finalizando com aquele atendimento de saúde ocupacional. Exatamente. Né? Então, a gente precisa, isso eu acho muito legal, porque a gente precisa trazer isso pra gente. Porque a gente fazendo isso, a gente vai valorizar a nossa especialidade. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que trazer a posição final, a decisão final, para nós que somos médicos do trabalho, que entendemos todo o contexto, né, de saúde ocupacional ali desse trabalhador. Isso é muito comum, esse aspecto que você mencionou de, né, colegas, examinadores, ou médicos do trabalho mesmo, já com titulados, especialistas, fazerem esses encaminhamentos e terem como base de sua decisão o que os outros colegas de outras especialidades estão mencionando. Isso é um equívoco muito grande, né, assim, porque a gente precisa, de fato, se apropriar daquela decisão sobre aptidão, né, eu sempre falo que quando a gente está fechando um exame clínico de um empregado, a hipótese diagnóstica, a primeira coisa a primeira hipótese diagnóstica que você tem que estabelecer ali é se a pessoa está apta ou inapta, e a sua conduta é emissão do ASO, né? Da mesma maneira em que a gente coloca, né, que a pessoa tem uma obesidade, ou tem uma hipertensão controlada, ou tem um transtorno misto ansioso depressivo, a gente tem que colocar lá sobre aptidão ao trabalho. E a conduta é a emissão do atestado de saúde ocupacional. Mas, e essa é a grande habilidade que a gente tem que desenvolver ao longo da nossa trajetória como médicos examinadores do trabalho, que é a capacidade de verificar nuances não ditas num exame, né? A gente é muito treinado lá nas aulas de semiologia médica, na faculdade, de que, não, acredite no paciente, ele te conta o diagnóstico, né? Todo mundo já deve ter escutado uma fala nesse sentido. 92% dos diagnósticos são realizados com base em uma anamnese bem feita, né? Isso continua sendo válido para a saúde ocupacional também. Mas a gente precisa ter a habilidade de observar outros elementos, né, do exame clínico que vão nos dar pistas ali sobre a aptidão daquele trabalhador ou não. Se o que ele está relatando, se o que ele tem apresentado no exame físico dele é compatível com o próprio relato. Observar se não tem ganhos secundários que ele queira ter. Às vezes, o próprio empregado chega com relatórios em demasia de seus médicos assistentes, que são fatores de confusão ali para o médico do trabalho, né? Não raro é comum que nós vejamos médicos, colegas médicos do trabalho atuando, né, na saúde ocupacional, atestando uma inaptidão com base em relatórios trazidos pelo empregado, ou emitidos por ortopedistas, por outros colegas de outras especialidades que não conhecem o ambiente de trabalho, né, e não tem como fazer isso. Então, assim, é muito importante que o médico do trabalho, seja ele no contexto de uma empresa, né, ou seja no contexto de uma clínica, ele é quem tem a obrigação de acionar os interessados, né, na organização para conhecer aquele ambiente de trabalho, conhecer os riscos, ver se os relatos do empregado são compatíveis, né, com o contexto de trabalho dele, e isso tudo corroborar a definição de aptidão ao trabalho, né? É muito importante esse tipo de postura, né? A abordagem intersetorial e a apropriação daquele conhecimento. Quem conhece saúde ocupacional, mais do que os outros colegas médicos, são os médicos examinadores e os médicos do trabalho. Então a gente tem que se apropriar, sentar na nossa cadeira. Isso é muito importante mesmo. E eu vejo muito isso, essa questão do médico, quando você vê que essa busca por pareceres de colega, é muito por uma insegurança do próprio médico, né? Aí passa por várias questões, ou insegurança técnica, né? Que ele ou não conhece o risco, ou ele não conhece a atividade, ou ele não conhece sobre aquela doença, né? Então ele acaba usando desse encaminhamento para gerar um conforto para ele dividir essa responsabilidade, né? Então eu vou pedir opinião ali pro ortopedista, eu vou pedir opinião pro psiquiatra, porque se caso, né, vier alguma coisa, aí eu já tenho, mas eu tive a opinião do parecer do especialista, sendo que a gente tem no Código de Ética Médica, né, que a decisão é pessoal e intransferível. Né? Então, assim, não adianta você falar assim, não, eu segui o parecer do psiquiatra, eu segui o parecer do ortopedista, né? Então a gente precisa ter isso, porque as pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas eu dei o inapto para ele porque ele tinha parecer de dois psiquiatras. E aí? Entendeu? Mas o que você fez? Mas por quê? Aí volta na questão da anamnese que você falou, da questão, você fez uma boa anamnese? Você fez as perguntas direcionadas? Você conheceu o histórico dele? Né? O que eu falo assim, é uma reflexão que eu coloco para todos os médicos examinadores. Quantos empregados você atendeu que previamente você olhou o prontuário médico dele? Não precisa ser o prontuário médico assim de aquela folha gigante, aquela pasta gigante com vários documentos. Não, simplesmente assim, com os últimos 2, 3 atendimentos. Sim.
Ninguém faz. Eventualmente resgatar alguma informação lá do admissional, principalmente quando o empregado está chegando com alguma queixa, né, naquele periódico, naquele exame daquela data. Vamos ver como é que ele estava, como é que ele entrou aqui, vamos ver os exames, os resultados dos exames, ver alguns, como você mencionou, os últimos periódicos, os 2 ou 3, ou que não sejam periódicos, mas os exames ocupacionais aos quais ele foi submetido ali antes daquela data, né? Isso é extremamente importante. E aí acaba que ele fica inseguro, por isso, porque as informações ali, ele recebe uma avalanche ali de informações, de relatório daquele paciente que às vezes tenta intimidar ali o médico, e aí ele se vê acuado, ele acaba seguindo a opinião até do próprio trabalhador, né? Que fala assim, que eu já escutei, fala assim, não, porque ela falou que não estava boa para trabalhar. Ué, mas quem que é quem tem um conhecimento técnico ali para definir se ela vai trabalhar ou se ela não vai, é você. Claro que, dependendo do relato dela, você vai levar em consideração na sua decisão final. Você vai direcionar o seu atendimento, você vai direcionar o seu exame físico, mas quem vai falar que se está apto para trabalho ou não, se ela tem capacidade funcional, é você. Sim. Mas automaticamente ele se sente confortável em seguir. Em chancelar, né? Como se ele precisasse pautar a sua decisão no que o trabalhador está queixando, né? A chancela da conduta médica é ele aderir à demanda do próprio trabalhador, e as coisas não são bem assim, né? Tem que, de fato, separar o joio do trigo, é uma habilidade bem importante. Por isso que eu falo assim, às vezes as pessoas buscam encaminhar os pacientes para que o médico assistente corrobore a sua decisão. Mas, na verdade, às vezes eles vão contra a sua decisão. Você fala assim, nossa, ele está inapto, vou encaminhar para eu ter um parecer do especialista. De repente, o especialista fala assim, ele está apto. Aí você fala assim, nossa, aí agora você tem uma decisão de um especialista que você encaminhou, que está falando o contrário que você pensa. E aí, o que você faz? Né? E aí você dá um tiro no pé. Então, a decisão para o encaminhamento do especialista não tem que ser para que ele te dê um parecer sobre aptidão e inaptidão. Né? Eu falo sempre que ele tem que trazer uma visão para você de capacidade funcional. Assim, como que ele está de tratamento, de diagnóstico, como que ele está de evolução, qual que é o prognóstico da doença, ponto. Né? Para ele agregar na sua decisão, independente se ele for contra ou a favor da sua decisão. E aí, o contra e o a favor da sua decisão vai muito dessa questão de quando ele encaminha, né, ele pergunta, a favor colocar se ele está apto ou inapto para o trabalho. Aí o especialista, né, falou, opa, você deu a faca e o queijo para ele na mão, para ele dar a decisão, e aí está no seu colo. Né, de colocar, e às vezes você tem que contrariar agora a decisão do especialista, mas muita gente não faz e segue a decisão do especialista e fica, porque o especialista tem às vezes uma relação com o trabalhador muito estreita, muito íntima, né, que ele acaba não querendo confrontar aquele trabalhador, e às vezes até eu entendo o médico assistente que desconhece o ambiente de trabalho, ele não sabe a realidade, então ele prefere pecar às vezes pelo excesso e fala assim, não, eu vou dar uma inaptidão para aquele trabalhador. E de fato ele não tem essa, não é, como eu mencionei anteriormente, não é obrigação do médico assistente fazer conhecer, e pode até querer acionar o médico do trabalho, deixar as portas abertas para esse contato, mas não é obrigação dele, né, e de fato ele se pauta naquilo que eu brinquei, da semiologia médica, ele acredita no que o paciente está contando para ele, é o elemento mais concreto que ele tem para essa definição de capacidade mesmo. Né? E, Carol, assim, uma das coisas que eu vejo muito, né, não sei qual que é a sua visão sobre isso, é a questão disso que você falou de estudos, né, da questão científica, né, o quanto que a medicina do trabalho, né, os médicos examinadores, os médicos do trabalho, eles usam muito da experiência própria. E não das referências técnicas, das referências científicas, né? Quando você vê, você fala assim, qual que é o parecer? Ah, não, porque eu faço isso porque eu já faço isso há não sei quanto tempo, não sei onde que eu trabalhei, eu fiz isso, né? E o quanto que a gente precisa mudar essa visão, né, de referência, de onde que você está atuando, e eu acho que você faz muito isso, né, de buscar essas referências, assim, não, tá escrito lugar tal, essa referência tal, né, eu acho que isso que a gente precisa valorizar na medicina do trabalho, não simplesmente falar assim, não, eu fiz isso porque eu tenho isso, eu já tenho essa experiência, eu sempre fiz, né, e achar que a medicina do trabalho não se atualiza, né, que não tem essa necessidade de você ter as suas referências técnicas, né, o que você tem a... assim, eu costumo brincar que a nossa especialidade, ela se pauta em em artigos e recomendações, enfim, recomendações técnicas com grau de recomendação e nível de evidência abaixo de 4D, porque a produção científica em saúde ocupacional é muito limitada, né? E, de fato, ela está bem concentrada nas universidades, principalmente as que têm residência médica, né? E são produções muito relacionadas, de fato, ao contexto da doença, da patologia do trabalho, que é importantíssimo, óbvio, mas tem muitas nuances, pegando esse contexto multidisciplinar que a gente está falando da saúde ocupacional, que podem ser exploradas do ponto de vista científico, de fato, né? A gente tem uma cultura, né? O médico do trabalho tem uma cultura muito reacionária, né? De ter uma postura reativa diante daquilo que ocorre, daquilo que aparece. Então,
nossa, aconteceu tal coisa, tal fato, eu vou adotar uma postura de apagar esse incêndio aqui, né? Não há um controle, digamos assim, não há um registro fora do universo dos prontuários. Não há uma análise, um pensar fora da caixa como uma rotina em saúde ocupacional, como rotina dos médicos do trabalho que estão lidando ali com atendimento direto ao trabalhador. Então, é uma cultura que precisa ser mudada, muito, inclusive, pelo incentivo à participação, né, de médicos, não só dessa especialidade, mas de outras especialidades em contribuírem também, né, com os médicos do trabalho, ter essa inter-relação. Se a gente, né, fizesse, por exemplo, estatísticas de estudos, eu tenho em tal setor de uma determinada empresa, eu tenho muitos casos de hérnias de parede abdominal e eu encaminho para um determinado grupo de cirurgiões. Quais são, né? A gente pode fazer uma casuística ali, né, uma análise dessa casuística que vai nos trazer dados epidemiológicos interessantes, né? Se a gente tiver também o contexto de mineração, eu tenho um grupo de trabalhadores de um determinado setor que está exposto aos riscos de ruído, vibração de corpo inteiro e poeira. Dentro desse grupo, qual percentual de adoecimento depois de um determinado tempo de pacto laboral, né, de vida laboral ali naquela organização? Quais são como que eu vou referenciar esses grupos, né? E o que a gente pode ter de retorno para a saúde ocupacional? Porque a gente vê muita produção científica, mas dos colegas que estão em outras especialidades, os médicos assistentes que estão assistindo, de fato, esses trabalhadores. Mas qual é o retorno disso para as organizações? Qual a mudança de paradigma que a gente tem com essa produção científica que está sendo gerada? De fato, a gente não tem conhecimento. Pelo menos, assim, são raras mesmo, raras as interfaces que a gente tem acesso, né? Os artigos, os estudos múltiplos com esses dois olhares aí para a saúde do trabalhador. E aí, eu acho que é por isso, né, um dos motivos que acaba que na medicina do trabalho a gente tem, vamos dizer, né, a terra de ninguém, né? Porque cada um faz... Se você fizer isso ou fizer aquilo, você tá certo, porque teoricamente você não tem uma referência específica, né? Quando eu fui montar o curso, eu senti uma dificuldade muito grande nisso, porque a gente acaba fazendo, vamos dizer, a gente acaba criando a questão da nossa conduta, dos nossos fluxos de atuação, né, de atendimento, muito pela nossa experiência, né? Pela nossa vivência ali. E isso é muito ruim, né? Porque a gente acaba tem um viés ali muito grande da sua experiência, da sua vivência. Sim. Né? E aí acaba que quando você tem algo diferente daquilo que você tem de experiência, você acaba perdendo, né, a possibilidade ali, vamos dizer, de atuar de forma mais certa naqueles casos, né? Então, assim, um aluno meu me procurou essa semana, ele foi falar de trabalho numa indústria alimentícia, e aí ele estava perguntando para mim qual eram os exames né, o que eu achava dos exames em relação aos degustadores ali, né? O que faria, né? Porque eles têm testes sensoriais em relação à prova ali dos alimentos. Eu nunca tive essa experiência. Entendeu? Assim, eu nunca tive. E aí, quando você vai buscar referência, você não tem muito disso realmente. Assim, o que você vai fazer? Qual que é o direcionamento que tem? Então você vai muito pela sensibilidade de pensar numa questão fisiológica, de pensar numa questão patológica para buscar, às vezes, entender. E aí, quando ele me falou, ele falou, não, porque a gente pede glicemia, pede colesterol, pede triglicérides, assim, pra gente avaliar. Eu falei, tá, mas o que isso muda ali no processo de avaliação de capacidade funcional, né? E aí isso tá no exame. Aí quando eu coloquei, falei, você tá achando que, às vezes, o trabalhador está pensando numa capacidade funcional ou você está pensando numa questão de risco, né? Porque é uma das grandes confusões que muitos médicos fazem isso. Qual que é o exame que você está avaliando para capacidade funcional e qual é o exame que você está avaliando para uma questão de risco ocupacional? São duas coisas diferentes, né, que a gente avalia. E muita gente faz o quê? Junta essas duas avaliações, e aí quando você pede o exame, você não sabe se você está pedindo para uma questão de risco ou para avaliar uma capacidade funcional. Porque nesse caso específico, né, o raciocínio, né, de quem recomendou essa solicitação desse exame foi um raciocínio bem linear, do tipo assim, se a pessoa trabalha, né, se ela atua provando alimentos que às vezes tem um conteúdo muito elevado de açúcar adicionado, gordura saturada, etc e tal, isso vai acarretar automaticamente uma alteração de colesterol, triglicérides e glicemia, então eu já vou monitorar. Mas não é assim, aquele indivíduo tem alguma queixa, ele tem elementos clínicos que são sugestivos de uma síndrome metabólica, que precisa desse tipo de investigação, ele está obeso, ele é sedentário. Qual que é o contexto também daquela pessoa socialmente pensando, né? De saúde, qual que é a história pessoal pregressa dele, enfim, e isso sim é que vai me justificar, talvez, solicitar esses exames aí, né? Não é um raciocínio tão linear, né? De fato, tem que ter esse olhar da capacidade funcional, tem que ter esse olhar do risco ao qual ele está exposto. E, por si só, provar alimento não constitui um risco, né? Assim, pegando esse caso. Mas, de fato, a gente tem a gente traz conosco essas bagagens, né? Tem muitos médicos que têm uma experiência muito grande em empresas que têm capilaridade, né? Que têm, né, vários pontos ou
polos de atendimento, né, num país inteiro, né, de dimensões continentais como o Brasil, e tem profissionais que têm um viés de saúde ocupacional mais relacionado a sites fechados, né, onde você tem todos os processos à mão e disponíveis para você olhar, né, e como que é o perfil de atuação em cada um desses cenários, né? Geralmente a gente tem médicos que atuam, né, nesse contexto de sites fechados, né, onde todo o processo de trabalho está à sua vista, à sua disposição para ser avaliado ao tempo que você quiser. Esses médicos têm muita dificuldade, e eu já passei por isso, tem muita dificuldade em adaptar a empresas que têm essa capilaridade, em que muitos dos processos você não vai ver. Você, né, vai ter que viajar, visitar, pensar por similaridade nos contextos de trabalho, mas essa troca de experiências, ela deve ser fomentada. A gente tem que, de fato, não só trocar as experiências, mas registrá-las, documentá-las, porque tudo aquilo que a gente somente troca, verbalmente falando, isso, palavras ao ar, né, a gente não consegue manter registro e, de fato, deixar um conhecimento, uma base, né, de conhecimento importante aí para a evolução da nossa especialidade. A gente tem muito a evoluir e aprender com as outras especialidades nesse sentido. E eu vejo muito disso, né? Automaticamente, quando ele não tem uma referência, né, não faz um bom exame, né, clínico, o que ele faz? Ele põe um monte de exame complementar. Isso. Né? Porque ele quer usar. Não, porque não vou fazer isso, não, porque ele já vai fazer um eletro, né? Ele já vai fazer uma glicemia, ó, ele já vai fazer o exame X, então eu não preciso perguntar porque o exame vai me mostrar. Sendo que não, né? O exame ali já fala, né? Um exame complementar. Então, por isso que eu falo assim, e aí, quando chegam os exames ali, o que eu mais vejo, assim, de dúvida, né? A gente vê isso em grupos, às vezes alterações limítrofes ali, a pessoa fala assim, o que eu faço? Deu alterado. Aí, quando você começa a perguntar assim, tá, mas qual que é o histórico desse exame? E você perguntou isso, o que ele está fazendo com isso, né? Qual que é a atividade dele? Ah, não, eu não perguntei, não. Então, ou seja, fica refém do exame, né? E esquece de pensar na questão clínica ali, do direcionamento da consulta clínica, de um bom exame físico, para você ter segurança de avaliar, às vezes, um exame complementar. E o que a gente vê é que é o contrário, é o oposto disso. Exato. Né? A pessoa fica dependendo do exame complementar. Essa semana um aluno meu mandou um PCMSO, assim, era avaliação clínica e avaliação, como que é? Avaliação sensorial, era uma avaliação, alguma coisa assim. Eu falei, gente, isso aí tá dentro do exame clínico, isso não é um exame à parte. É igual a pessoa fala assim, o Romberg, né? O Romberg que a gente vê, né? Que a pessoa cobra 12, 15 reais, né? E aí, automaticamente, o médico que tá ali, porque a clínica, o teste, o valor do teste vai só pra clínica. Sim. E aí, e quem faz é o médico que tá ali, e o médico não vai ganhar por aquilo ali. Então, acontece, muitas empresas avaliam o custo, às vezes, dos atendimentos ali somente pelo exame clínico, né? Ah, quanto que você faz? Ah, é 60 reais, 70 reais, 80 reais. Aí o que ele faz? Ele abaixa o exame clínico, mas soma vários outros exames para ele conseguir o custo, né? Conseguir bater o custo que ele tem, a questão operacional. Né? E aí, por isso que eu falo para muitos médicos, entenda sobre o processo, critique os exames, né? Ó, esse exame não precisa pedir isso aqui, não precisa pedir aquilo ali. Para quê? Para que o seu exame seja valorizado, a sua avaliação clínica seja valorizada, e não o exame complementar, né? E o que eu vejo que muitos médicos fazem, né? Que eles falam assim, não, porque eu atendo volume porque porque como eu ganho pouco, eu tenho que compensar o valor, né, do exame, então eu tenho que atender muito. Só que na verdade não, você tá... A empresa não vai... O que acontece? Você não vai ser valorizado nunca por isso, e cada vez mais vai surgindo mais atendimento para você fazer naquela hora. Com certeza. O que você tem que fazer? Você tem que fazer o inverso. Você tem que diminuir os seus atendimentos, melhorar a sua qualidade, né? E, consequentemente, melhorar o seu preço. Com certeza. Né? Que é o que muitos não fazem. Muitos começam a atender e ganhando cada vez mais, né? Então eu acho que é isso. E aí, a qualidade de exame, né? Que às vezes eu vejo que muitos dos colegas, né, que a gente faz, muitos trabalhadores, a gente chega aqui às vezes fazer uma admissional, né, que é a pessoa que não trabalha com você, quando você faz o exame clínico, faz uma boa avaliação, faz o exame físico, ele fala assim, nossa, eu nunca fui atendido dessa forma. Exatamente. E aí você fala assim, nossa, mas eu não fiz nada demais. Né? Você olhou nos olhos da pessoa, fez as perguntas certas para o contexto que a gente precisa avaliar, registrou, examinou a pessoa e deu as melhores orientações. Não só de trabalho, mas para a vida mesmo, né? Isso é muito importante. E, de fato, quem tem poder para mudar essa realidade somos nós, né? Assim, de apoiar os nossos colegas, né, que estão na posição de médicos examinadores, mas para que eles tenham tempo de fazer um exame de qualidade. Eu costumo brincar que um dos grandes balizadores, assim, de se um médico, ele, né, exerce bem a medicina, a saúde ocupacional, quanto tempo ele gasta para fazer um exame admissional de retorno ao trabalho. Eu acho que esses são, de todos, né, dos 5 exames ocupacionais previstos em lei, eu acho que esses são, assim, os mais complexos, porque a gente precisa, de fato,
né, olhar uma série de nuances. De fato, ver a aptidão daquele trabalhador ali, que às vezes nunca foi exposto àquele tipo de risco. Se ele, né, tem condições de fato, desempenhar suas atividades, no contexto do retorno ao trabalho, o que ele precisa de suporte, de saúde, das outras disciplinas de uma determinada empresa para retomar suas atividades, né? Ele talvez vai precisar ali de um tempo ainda de readaptação das suas funções. E eu, particularmente, em toda a minha trajetória, todas as vezes que eu preciso fazer um retorno ao trabalho, o mais simples, que é né, a gente não tem mais obrigação legal de fazê-lo, mas os exames de retorno ao trabalho pós-licença maternidade, que até certo tempo atrás ainda era uma obrigação legal, eu ainda continuo fazendo, né? Onde eu atuo, eu tenho essa recomendação de submeter todas as mulheres que estiveram em licença maternidade a esse exame, mas não com finalidade de atendimento a requisito legal. Mas, como esse, né, o retorno ao trabalho pós-licença maternidade geralmente é um exame de menor complexidade, eu gastava pelo menos 1 hora. Então, qualquer outro caso, principalmente os que têm relação com doenças né, ocupacionais ou acidente de trabalho, muito provavelmente a gente vai gastar até mais. Porque a gente tem que, né, registrar muito bem, documentar, ver, né, o trabalhador, examinar o trabalhador, entender as expectativas dele, as angústias dele, e aí dar os direcionamentos que forem adequados. E também atender a demanda da organização, né? Então, de fato, nós é que temos esse poder. Não é fazer o exame a toque de caixa de qualquer forma, porque a minha agenda está muito apertada de periódicos e surgiu um retorno ao trabalho. Eu não posso colocar essas duas situações no mesmo cesto, né, na mesma caixinha. A gente tem que separar, são demandas completamente diferentes. E um periódico, né, para ele ser bem feito, para que a gente de fato consiga mapear e rastrear ali, às vezes condições preliminares, como você falou, alterações limítrofes, né, condições incipientes, quadros subclínicos de doença ocupacional, a gente precisa fazer um periódico bem feito, melhorar o tempo do nosso periódico. Não é fazer periódico em 10 minutos, você não consegue avaliar ninguém dessa forma, né? Então precisa, de fato, a gente precisa cada vez mais agregando tempo às nossas consultas ocupacionais para ter valorização e a gente entregar valor para os nossos clientes, que são as empresas. E aí, o que eu vejo muitos, né, colegas falando, assim, mas eu não tenho como fazer isso, eu não tenho tempo para fazer isso, meu periódico, eu tenho um volume para fazer, eu tenho a empresa... Aí a pergunta que eu faço, né, para eles é justamente essa: você levou essa reflexão para eles? Você levou a importância de se fazer um bom exame de retorno ao trabalho ou um bom exame admissional? Né? Você levou que, às vezes, a necessidade de fazer lá tem que ser um médico próprio, ou tem que ser um médico do trabalho ali, ou tem que ser um médico examinador que tenha mais experiência. Ou eu trouxe aqui um colega, né, que é dono de uma clínica de medicina do trabalho, ele colocou assim: o meu tempo para avaliação de exame de retorno ao trabalho admissional e demissional é o dobro do tempo do meu periódico. Então, assim, você trazer essas estratégias, que às vezes ela falou assim, a empresa não determinou isso. Não, mas você gerou para ela a reflexão. Você trouxe para ela a importância de se fazer, diminuir os custos, diminuir, às vezes, passivo trabalhista, retornar, às vezes, de uma forma mais precoce, de você diminuir o custo com exames, né? Você chegou a fazer isso? Né? Nunca fiz, não levei. Então, às vezes, eles estão te colocando esse tanto de exame para você fazer, simplesmente porque eles desconhecem a sua real demanda. A sua real demanda e a importância de se fazer um bom exame clínico ali. Então cabe a você levar para eles: vamos fazer o exame clínico assim, vamos fazer o exame de retorno ao trabalho no dobro do tempo, vamos fazer o demissional dessa forma. Eu quero atender o exame de retorno ao trabalho sempre com o prontuário desse trabalhador anterior, né? Ou demissional também eu preciso dos prontuários anteriores para eu fazer uma avaliação, né? Porque agrega muito eu saber qual que o exame foi feito, qual foi a queixa dele da última vez que ele estava atendendo. Mas você vê que não, ele quer continuar fazendo, mas a empresa... Não, mas aí é diferente assim, a empresa não... Eu propus melhoria, propus ali mudar o processo, trouxe ali a reflexão da importância dos dados, da gestão do todo atendimento ocupacional, e a empresa ou a clínica não quis. Aí ok, aí realmente a gente sabe que tem boas empresas, boas clínicas, e tem empresas ruins e clínicas ruins. Sim. Então aí cabe a você, como eu já fiz, de sair de locais que eu não era compatível a minha forma de atuação Sim. com a perspectiva desses trabalhadores, né? Então eu acho que é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa trazer essa visão, né, da boa medicina do trabalho. Vamos fazer isso aqui, o atendimento está muito corrido. E eu comecei a atender, eles falavam assim, vamos atender 5 por hora. Eu falei, não, 5 por hora eu não consigo atender. Então eu vou atender 4 por hora e, dependendo do que for, eu vou atender 3 por hora. Júnior, mas a gente vai perder muito em qualidade. E consequentemente, o que acontecia? Os atendimentos melhoravam, o trabalhador fica satisfeito, a empresa reconhece e Sim. tudo vai gerando do fator positivo ali, de toda aquela cadeia que você vai gerando de atendimento. Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Né? A gente precisa aproximar do médico examinador, a gente precisa aproximar da empresa, a gente precisa trazer essa boa gestão, não simplesmente falar assim, porque a medicina do trabalho, se eu não fizer isso, eu não vou trabalhar. Pelo contrário, né?
você vai se valorizar e vai gerar, diferencia, e vai né? se diferenciar em relação a esse tipo de atendimento, né? Eu acho que essa que é a visão que a gente tem que ter. Como eu mencionei lá no início da nossa conversa, com a mudança de paradigma que nós tivemos, né, em saúde ocupacional nos últimos anos, cada vez mais busca-se esses médicos que pensem fora da caixa, que estejam dispostos a sair do automático, né, que é você fazer tantos exames por hora, né, não, é aquela pessoa que está disposta a cuidar daquele trabalhador, avaliar, conversar com as outras disciplinas, adaptar uma função, ou, né, monitorar aquele empregado de tempos em tempos, até que ele de fato esteja restabelecido para suas atividades plenamente, com capacidade funcional integralmente recuperada. Então, é isso que as grandes organizações têm buscado. Por isso que, né, infelizmente, alguns ainda ficam no universo de algumas clínicas, que às vezes têm como premissa a entrega de volume, né, seja de exames clínicos ou complementares, mas que de fato não entregam valor para aquela empresa. Continuam apenas sendo meros cumpridores de requisito legal. E não é isso que a gente tem visto nas grandes organizações, né? Tem se buscado muito esse cuidado integral, fazer com que as pessoas voltem para casa melhor do que quando elas chegaram, né? E o papel da saúde é muito importante nesse sentido. É um papel nas entrelinhas, é um trabalho de formiguinha, mas é muito importante que a gente esteja disposto a fazer isso, né? Entregar, fazer os acionamentos necessários aí para a organização e em prol da proteção do trabalhador. Né? E, Carol, assim, fazendo um fechamento aí da nossa conversa, assim, qual que seria a dica, né, que você daria para os médicos examinadores, para os médicos que estão começando na área, ou para os médicos que iniciaram tem pouco tempo, assim, que você vê na questão de diferencial, por exemplo, que você vê, por exemplo, no médico examinador que trabalha com você, né? Qual que é a dica que você daria para ele, por exemplo, para ele ganhar, ter uma visão diferente e agregar valor para você, para a empresa, que eu acho que te motivaria, né, a manter esse médico examinador, valorizar esse médico examinador que está ali na ponta? Eu acho que a melhor dica que eu posso dar aos meus colegas, pensando até na minha trajetória mesmo, é que essa pessoa esteja disposta a conhecer os ambientes de trabalho. Isso, assim, é fundamental. Se você não conhece a realidade, né, de produção de uma determinada empresa em que você atua, você não consegue entender, de fato, qual a queixa, os pontos que o trabalhador está te trazendo ali na consulta, e você não consegue ter um planejamento estratégico adequado para a organização. Essa habilidade, né, se você estiver disposto a, né, como eu costumo brincar, calçar sua botina, ir para a área operacional, olhar o que as pessoas estão fazendo, em qualquer segmento que seja, né, sejam empresas de grau de risco 1 ou 4, se você não tiver essa disponibilidade em ver o ambiente de trabalho, você não vai ter uma visão estratégica de gestão de saúde corporativa no futuro. Então, consolide as suas bases técnicas mesmo, conhecer o ambiente de trabalho, estudar a higiene ocupacional, estudar as bases legais em saúde ocupacional. Se isso tudo estiver bem sedimentado, se for um conhecimento sólido e bem sedimentado, você vai ter uma capacidade, uma visão estratégica de entender os caminhos, qual é o percurso que você tem que fazer para mostrar o seu valor para a organização. Não só o seu valor, mas o porquê que as empresas precisam investir em saúde. Esse é o grande desafio. Então, calça a botina e vai para a área operacional. Essa é a dica de ouro. E aí, um conselho que eu também dou, né? Porque as pessoas, às vezes, esperam muito as ações partir da empresa, partir do médico. Cabe você, como médico examinador, né, propor. Né? Eu tô aqui, tô fazendo atendimento aqui, será que eu posso fazer uma visita aí algum dia? Né? Será que eu posso fazer isso? Então, assim, propõe, porque às vezes a empresa não vai chegar, você quer visitar a empresa, ou né, você quer vir aqui, isso não vai acontecer, porque o dia a dia é tudo muito corrido, né? Mas cabe ao médico examinador propor melhorias, propor, falar, será que tem algum dia que eu posso visitar o setor tal, porque eu tô atendendo muitos trabalhadores aqui, eu queria entender o contexto da empresa. Então, isso, gente, e aí você aproxima da empresa, você gera um valor muito grande, e automaticamente você vai receber um olhar totalmente diferente, que é o que a gente não vê, né? Quantos médicos examinadores chegam para você e falam assim, cara, eu queria conhecer o local de trabalho? Não, eu nunca tive. Eu tive a oportunidade, né, de ser preceptora da residência, inclusive que você fez, e foi muito interessante. É uma oportunidade de ouro que os médicos residentes têm, mas muitas vezes a gente não vê isso nos que já estão atuando há muitos anos como médicos examinadores em clínicas ou colegas que estão na pós-graduação de medicina do trabalho. É ter essa iniciativa, né, de pedir aos seus professores, aos seus colegas, nos grupos de medicina do trabalho, que a gente, né, tem tantos aí no WhatsApp, de falar assim, eu estou precisando conhecer esse segmento aqui, alguém pode me receber? Tem essa cara de pau, vamos dizer assim, de pedir ajuda, a gente está aqui para ajudar, né, na formação desses colegas. É muito gratificante quando a gente vê, eu como ex-preceptora, é muito gratificante para mim ver que, né, eu tive residentes que estão com carreiras brilhantes aí, traçadas em grandes organizações no Brasil. Isso é de um orgulho imenso ter contribuído para isso, né? E eu sigo à disposição, ainda que eu não esteja mais atuando como preceptor, eu estou à disposição para receber meus colegas, para debater, pensar fora da caixa. Isso é muito bacana. E é preciso ter essa disponibilidade, essa disposição para fazer isso. E eu acho que esse que é o nosso papel, né? Não adianta a gente querer valorizar a medicina do trabalho
se a gente não valorizar o médico examinador. É isso né? aí. Que eu falo que é o médico que carrega o piano ali, né? Muitas vezes, que está ali na ponta, né? Então a gente que já está um pouco mais à frente, a gente precisa trazer, né, essa valorização e mostrar para eles que eles são importantes. Sim, né? Eu com acho certeza. que é esse que é o nosso propósito. Acho que é esse que é o objetivo nosso aqui também dessa conversa, de trazer essa reflexão, de trazer a discussão que muita gente não tem essa visão, né? Ou só quem tem alguém muito próximo, que tem alguém ali conhecido. Então acho que esse que é um dos nossos objetivos aqui, é trazer essa boa medicina do trabalho para todo mundo. E eu já queria te agradecer, Carol, pela disponibilidade, né? Obrigado aí, obrigado pela excelente profissional que você é como médica do trabalho. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente deve fazer outros mais à frente, eu te convido e já te agradeço de antemão aí. E espero aí te ver mais vezes aí nas nossas conversas. Com certeza, vai ser uma honra contribuir, conversar com você de novo. Sempre é uma honra, né, Júnior? Mas, digamos assim, oficialmente falando no podcast para ajudar aí na formação dos nossos colegas, vai ser um prazer. Conte comigo sempre. É isso aí, pessoal. Obrigado a vocês que estiveram aí. Se você quiser, né, continuar aqui assistindo nosso podcast, se inscrever no canal, fazer os comentários, sugestões também para os próximos temas, a gente fica aí aberto às novas sugestões e até o nosso próximo episódio. Forte abraço aí para vocês.